A paz de Cristo, tudo bem? Eu sou Leandro Vida Nova, quero apresentar para você mais um vídeo a qual o Senhor tem nos inspirado e com certeza Deus vai falar muito no seu coração. Compartilhe esse vídeo para os seus irmãos em Cristo, para os seus amigos, para aquela pessoa que precisa de uma palavra de renovo e de esperança. Deus vai falar muito ao seu coração. Assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário abaixo do vídeo, ative as notificações para que você receba novos vídeos e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe grandemente e com certeza Ele vai falar no seu coração. De que forma o rei Davi vencia os seus adversários? Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, ter sucesso na vida é o que todo mundo quer. E eu comecei a entender que as maiores vitórias conquistadas por grandes homens foram através de uma simples atitude. Apesar da coragem, apesar da força, sem esse segredo, seria impossível alguém alcançar a vitória. E com certeza esse vídeo vai te ajudar muito. E como Deus falou em meu coração ao ler esse texto e preparar esta mensagem. Primeira pessoa a receber e a me moldar nesta mensagem sou eu, porque a gente está aprendendo todos os dias. E quando eu prego a palavra e quando eu ensino a palavra, eu aprendo. E quero sempre compartilhar este aprendizado com você. Vamos ler o texto lá em 1 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 8. Vamos ler. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Veja que interessante. O sucesso incomoda. Crescimento incomoda. Quando os filisteus souberam que Davi agora é rei de Israel, eles ficam preocupados, porque eles já conheciam a fama de Davi. Davi era um homem corajoso, era um homem temente a Deus, obstinado e um homem de guerra. Então isso preocupava muito os filisteus. Se você quer incomodar alguém, cresça, tenha sucesso. Muito mais do que incomodar, Davi trazia preocupação para os filisteus, porque eles conheciam a força e a coragem de Davi. E vamos continuar o texto. O que, ouvindo Davi, logo saiu a encontro deles. E o rei Davi, sabendo que os filisteus se levantam contra ele, logo Davi também se levanta e vai contra os filisteus. Versículo 9. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns, ou seja, o vale dos gigantes. Então consultou Davi a Deus. Aqui está a razão, o motivo da vitória de Davi. O segredo, ele é revelado, porque na verdade não é um segredo, é algo que está nítido na Bíblia. Ele consultava a Deus. Em textos anteriores, você vai perceber que os soldados que estavam com Davi, os homens que estavam com Davi, eram homens de guerra, eram homens de tribos prontos para lutar, eram homens treinados, homens valentes com história militar. Mas com toda essa valentia, com todo esse treinamento que eles tinham, com todo esse preparo, por ser homens corajosos, Davi entendia que sem consultar a Deus, tudo isso era em vão. A primeira lição que nós aprendemos com Davi: nenhum poder bélico está acima do sim e do não de Deus. Meu querido, minha querida, entenda. Por mais que você se esforce, por mais que você estude, por mais que você tenha capacidade, por mais inteligente que você seja intelectual, sem a permissão de Deus, sem consultar a Deus, sem depender de Deus, não há como ter vitória. Não há como ter sucesso. E isso vai na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, em qualquer área da sua vida. Precisamos consultar a Deus antes de ir para a guerra. Precisamos entender: Deus, devo fazer, Deus, devo lutar, Deus, devo seguir este caminho, Deus, devo tomar esta decisão. É consultar a Deus. Então o segredo da vitória de Davi, ele consulta a Deus, ele pede permissão a Deus, porque ele entendeu: se Deus não desse a sua palavra,
Se Deus não falasse, eu te darei vitória, eu estarei contigo, seria em vão todo o preparo, todo o armamento, tudo que eles fizessem sem a dependência de Deus, não iam chegar a lugar nenhum. E vamos ler mais o texto, ainda não terminou, ele começa consultando a Deus. Veja só, então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? Davi pergunta a Deus. Davi tem todo um exército. É um homem corajoso, é um homem valente, preparado, mas ele não vai se arriscar a lutar contra os filisteus se Deus não disser o sim e o não. Talvez, amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, você está lutando, você está guerreando, você está orando, você está indo à luta, mas até agora você só encontra derrotas. E você não entende, você tem se esforçado, você tem dado tudo de si, mas quando pensa em alcançar a vitória, você encontra o fracasso. E eu tenho certeza que Deus está falando com você neste momento. Deus está dizendo para você, filho, me consulta. O meu sim e o meu não é fundamental para a sua vitória. Quantas pessoas que não estão buscando a direção de Deus? Nos mínimos detalhes, precisamos ter o sim e o não de Deus. Deus, devo fazer isto? Deus vai te dizer se é sim ou não. Deus, devo tomar essa decisão na minha vida sentimental, no meu trabalho, na minha profissão, Deus, no meu ministério, até mesmo sair de uma igreja para outra. Deus, devo fazer isto? Você precisa do sim e do não de Deus. Quando buscamos o sim ou o não de Deus, você não vai perder. Ninguém sai perdendo. Com certeza, o não de Deus é um preparo para que você tenha vitória lá na frente. E o sim de Deus também é a certeza que você pode fazer, que você pode ir, que você não vai fracassar. Não tem como dar errado. Ele sabia que sem a vontade de Deus, que sem o sim e o não de Deus seria impossível alcançar a vitória. Eles seriam derrotados, iam lutar corajosamente com toda a força, com a visão deles, com os meios deles, mas sem a direção de Deus, sem o sim e o não, eles iam fracassar. Consulte a Deus em todas as áreas da sua vida e você terá sucesso na sua vida, no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. Como eu preciso ser como Davi. Eu não estou aqui pregando para você, dizendo para você que eu tenho andado assim 100%, não. Eu confesso que eu preciso também ser como Davi. Consultar a Deus, buscar a vontade de Deus. O sim e o não de Deus deve estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E Davi faz a pergunta, Senhor, tu me entregarás os filisteus? Ou seja, ele está buscando a resposta de Deus. Ele está sendo dependente de Deus, consultando a Deus. E Deus responde a Davi, vai, porque Deus entregará nas suas mãos. É certo, quando consultamos a Deus, quando buscamos a Deus, quando pedimos permissão, é certo, não tem como dar errado. Ouvimos a voz de Deus. É necessário ter ouvidos espirituais para entender a vontade dele. Deus diz, sim, eu te darei a vitória. E Davi estava certo da vitória. Ele lutava consciente da vitória. Querido, é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Lutarmos certo da vitória. Estar numa guerra certo que não vamos perder. Certo que vamos ganhar. Por quê? Qual é o segredo? A dependência de Deus. Ouvir o sim e o não de Deus. Davi entendeu isso, então não tinha como dar errado. Deus vai te dar a vitória. Existem muitas pessoas que querem vitória. Hoje se fala muito de vitória. Vitória, milagres. Mas aonde está o segredo do milagre? Aonde está o segredo da vitória? Consultar a Deus. Sim e o não de Deus. Às vezes Deus não quer dar vitória agora.
Às vezes Deus não quer realizar o milagre agora. Por isso devemos entender o querer de Deus. Vamos continuar o texto. A Bíblia vai confirmar que Davi era um homem que consultava a Deus. O segredo da sua vitória, a forma como ele vencia, estava na consulta ao Deus vivo, Adonai, o Deus de Israel. E continuando o texto, veja bem, e subindo a Baal Berazim, Davi ali os feriu e disse, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos. Quem derrotou os inimigos? Deus. Quem vai derrotar os seus inimigos? Deus. Quem vai pelejar por ti, te garantindo a vitória? Deus. Quem está contigo agora? Deus. Não importa o que você esteja passando ou enfrentando. Se consultarmos a Deus, se dependermos de Deus, Deus nos dará a vitória. Seja sim ou seja não, devemos entender e respeitar o seu querer. E veja mais o que Davi fez e o que Davi disse. Como se rompe as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim. Palavra Baal, Senhor. Perazim, brechas. Ou seja, Deus deu um livramento a Davi. E continuando o texto, e deixaram ali os seus deuses, e ordenou a Davi que se queimassem a fogo. Davi teve a vitória. E ficaram ali os deuses dos filisteus. E Davi mandou queimar todos os ídolos. Tudo aquilo que não agradava a Deus, que estava fora da lei de Deus. A idolatria está fora da lei de Deus. É necessário, às vezes, para alcançarmos vitória, para termos vitória, retirar os ídolos, os deuses que estão em nossas vidas. Esses deuses atrapalham de alcançarmos e de entendermos o querer de Deus. Quais são os ídolos que têm atrapalhado a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus? E Davi vai ter uma nova luta com os filisteus. E mais uma vez ele vence. Vamos ler esse texto. Versículo 13. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. Ou seja, os filisteus não desistiram. O inimigo não vai desistir de te perseguir. Ele não vai desistir enquanto não derrubar você. Por isso, conquistar, alcançar, vencer uma guerra ainda não significa nada. É necessário estar sempre preparado, atento, vigilante para os novos ataques do inimigo. Os filisteus não desistiram de Davi. Eles não desistiram de derrotar Davi. Mas Davi tinha um segredo. Davi era sábio. Davi consultava a Deus. E veja que o texto vai confirmar isto mais uma vez. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi consultar a Deus. E disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. Davi consulta a Deus. E Deus agora dá instrução a Davi. Deus mostra como Davi deve trabalhar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Quando você buscar a instrução de Deus, Deus ele vai te direcionar. Ele vai te mostrar como trabalhar. Ele vai te dar o caminho certo, o que você deve fazer, o que não deve fazer. Olha a instrução que Deus dá para o rei Davi. Olha que interessante. Ele consulta, não subirás atrás deles. Davi, não subas atrás deles. Deus conhecia o coração de Davi. Quem sabe, o texto não revela, mas quem sabe no coração dele já estava com essa intenção. Vou subir atrás dele. Aí Deus diz, não sobe. Muitas das vezes, meu querido, esse é o nosso fracasso. Nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração. Nós queremos tomar as nossas decisões. Nós queremos agir da nossa forma, da nossa maneira. E com isso a gente erra e a gente nunca vai vencer. Sempre consulta a Deus. Não deixa de consultar a Deus. Davi tinha um coração voltado para Deus, mas sem a instrução de Deus ele seria um derrotado. Deus não é culpado do fracasso de muita gente. Deus não é culpado se você não conseguiu. Deus não é culpado se você não venceu. Você precisa consultar a Ele. Você precisa depender dEle
antes de tomar uma mínima decisão, mínimo detalhe, para Deus é fundamental para abençoar a sua vida. Veja como Deus está instruindo a Davi: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e venha a eles por defronte das amoreiras. Deus está falando com você neste momento. Sinta a presença de Deus. Vamos continuar no texto. Deus está fazendo coisas tremendas e maravilhosas na sua vida neste momento. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja. Veja a forma como Deus está trabalhando com Davi. Davi, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja. É Deus que dá o comando. É Deus que está no controle da sua situação. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que nós aprendemos com esse texto, não damos um passo em nossa vida sem a permissão de Deus. Todo cristão de sucesso são aqueles que não dão um passo sem a direção de Deus. São aqueles que não vão para a guerra sem a permissão, sem a instrução e sem o aval de Deus. Meu querido, Deus está falando com você. Davi permite que o general dos generais tenha o comando da sua guerra. Deus está no comando da sua guerra. Será que você permitiu que Deus esteja no comando deste problema, dessa acusação, desse sofrimento que você está enfrentando, dessa perseguição? Os teus inimigos têm se levantado contra você, mas eu te pergunto, você tem permitido que o general dos generais tenha controle sobre a sua guerra? Então, meu querido, minha querida, este é o momento. Diga em seu coração: Deus, tu és o meu general. A partir de agora, tu tens controle sobre a minha guerra e eu não vou fracassar. E o texto continua: Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Meu querido, você não precisa perseguir aqueles que te perseguem. Você não precisa odiar aqueles que te fazem mal. A nossa maior guerra são contra seres espirituais da maldade. E por isso, sem a direção de Deus, sem a instrução, sem a capacitação de Deus, sem a unção, não poderemos vencer este inimigo. Sabe por que Davi consultava Deus? Porque soldados corajosos e treinados, sem a instrução de Deus, não são nada. Meu querido, você pode ter força, você pode ter ânimo, você pode ter treinamento, você pode ter ousadia, você pode ter determinação, coragem, mas sem a mão de Deus, sem a instrução de Deus, sem o sim e o não de Deus, não vamos chegar a lugar nenhum. O meu objetivo com esse vídeo é que você seja edificado, que você vá para a guerra com a certeza que vai lutar e vai vencer, porque você está sob a direção de Deus. Eis o segredo de Davi, eis o motivo pela qual Davi não perdia nenhuma batalha. Toda vez que ele consultava Deus, toda vez que ele vivia sob a dependência de Deus, ele alcançava a vitória. Ele era um homem corajoso, temente, ele tinha soldados corajosos e valentes, mas sem a direção de Deus, sem a mão de Deus, eles não conseguiriam vencer sequer uma batalha. Toda vez que eu achava que por si só poderia vencer as minhas guerras, poderia tomar a minha decisão, poderia fazer aquilo que eu queria, eu perdia e fracassava. Sabe o que Deus está falando para você? É o exemplo de Davi. Deixa Deus agir. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida e lutar por você. Porque toda vez que você lutar sem Deus, você vai perder. Toda vez que você achar que pode, você vai fracassar. Mas toda vez que você ousar a depender de Deus, você será vitorioso. E para terminar o texto, veja bem o versículo 16. E fez Davi como Deus lhe ordenara. O que Davi fez? Tudo que Deus lhe ordenou. Tudo o que Deus mandou fazer. Faça isso, Davi fez. Suba, Davi subiu. Não vai por tal lugar, mas por esse caminho, Davi fez.
ele obedeceu à ordem de Deus. A pergunta é, temos nós obedecido a Deus? Eu não estou aqui para julgar você, não estou aqui para apontar os seus erros, não, pelo amor de Deus, porque eu sou pequenino igual a você. Eu preciso da graça como você precisa. Estou aprendendo também como você está aprendendo. Mas estou aqui unindo forças em uma comunhão com Deus para trazer uma mensagem profética para o seu coração. A sua vida não será um mar de rosas, mas também você não será um derrotado. Você será um vencedor, assim como Davi. O segredo está em seguir as ordenanças de Deus, os projetos que Ele tem preparado para cada um de nós. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Sabe o que significa isso? Quando fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, a nossa vitória, a nossa conquista vai surpreender. Meu querido, minha querida, talvez você esteja agora numa grande guerra, numa grande peleja. Talvez você não esteja entendendo por que está vivendo isso, por que está passando por isso. Mas Deus está dizendo algo para você neste momento. Se você deixar, se você permitir Ele ser o Senhor da sua vida, você não vai perder esta batalha. Faça como Davi. Nenhum poder bélico está acima do sim e do não de Deus. Soldados corajosos e treinados não serão vencedores sem a instrução de Deus. E com Ele na sua guerra, você não vai fracassar. Compartilhe esse vídeo. Deixa Deus falar em seu coração. Dobre os seus joelhos e fale com aquele que pode vencer as suas guerras. E com certeza você não sairá decepcionado, pois Ele nunca perdeu uma batalha. Compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Receba o meu abraço, o meu carinho, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.